Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação aqui da TV Câmara, canal 4 da NET e também pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Este é o Câmara Cidadania e o nosso convidado de hoje é graduado em Coach pela Universidade Monteiro Lobato e pela International Association of Coaching, e vários títulos na área de coaching, como a de Professional and Self-Coaching pela European Coaching Association e Leader Coach pela Behavioral Coaching Institute e pela Brazilian Institute. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Lucas. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Dr. Paulo, nós vamos perguntar o essencial primeiro. Qual é a diferença entre coach e coaching? Uma boa pergunta, né? Coaching é o profissional. Coaching é o processo. É o processo, ok. E me diga uma coisa, quem contrata um processo, por exemplo, de coaching? Uma pergunta muito interessante também. O coaching, o processo, ele é bastante amplo. Então a gente atende no consultório. No meu caso, eu sou especialista na área de desenvolvimento de coaching de carreira. Sim. E sou especialista na área de desenvolvimento de coaching de vida, que seria o life coaching. Sim. E professional coaching. Então é a pessoa que ela quer melhorar e turbinar a carreira dela, ela quer chegar a ser um grande executivo, ela quer ser um grande empresário, ela quer dar uma turbinada, então ela pode procurar um coaching para fazer todo esse acompanhamento, né? Ou na vida pessoal, ela não está bem no casamento, ela não está bem com os filhos, ela está com conflitos internos. Nós temos também muitos psiquiatras que encaminham para a gente por problemas emocionais como depressão, pânico, toque, tudo. O coaching ele ajuda muito em todas essas etapas a gente se entender melhor e perceber que a grande maioria dos nossos acontecimentos somos nós mesmos que provocamos muitas vezes inconscientemente. Interessante. Agora, o coaching, ele é diferente da terapia e de consultoria? Perfeito, uma ótima pergunta também. Sim, é diferente. Embora eu costumo dizer sempre o seguinte, ambos os processos são muito eficazes e ambos os processos dão excelentes resultados. Porém, o coaching, ele é um processo um pouco mais rápido do que a terapia convencional. Embora existam várias linhas, né, dentro da psicologia, né, cada uma tem a sua abordagem. O coaching, ele é muito vivencial aqui e agora. Então, em média, para você ter uma noção, eu dou alta para 80% do meu público em 10 sessões. Puxa vida, é rápido assim? É muito rápido. Tá. Isso independe da situação em que a pessoa esteja ou determinadas situações pode se levar algum tempo maior na sua especificação? Sim, depende. Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está com um problema emocional aí sintomatizando. Então, Sim. Vamos imaginar uma depressão. Sim. Eu tenho que trabalhar junto com a ação farmacológica do medicamento com o psiquiatra. Entendi. Então, eu só posso mexer em alguns pontos que está provocando a depressão dela à medida que eu sinto que a base terapêutica da ação medicamentosa está dando um alívio na ansiedade, deixando ela mais tranquila, dormindo bem, para poder mexer, porque vai ser um autodesenvolvimento e uma autodescoberta que muitas vezes naquele momento é desconfortante. Entendi. Então eu tenho que ter toda a sensibilidade de ir no time de cada cliente. Entendi. Agora, o telespectador às vezes pode se perguntar, e eu faço o papel do telespectador perguntando para o senhor, como é que eu devo escolher um coach ideal para o meu processo? Sim, perfeito. A primeira identificação é qual o objetivo do processo. Então, se eu quero fazer um desenvolvimento de carreira ou qualquer problema relacionado à minha vida ou saúde, pode ir para um especialista que trabalha carreira, né, o Professional Coach, ou o Life Coach, que é o coach de vida. Agora, se você quer algum coaching específico, por exemplo, eu quero um coach financeiro para cuidar da finança da minha empresa ou do meu orçamento mensal que eu não dou conta, eu estou sempre no vermelho, etc e tal. Então, existem as subdivisões de áreas que vai desde o coach que trabalha com a parte do atletismo, mesmo propriamente dito, preparando atletas, até o que vai trabalhar na área financeira. Aí existem várias subdivisões e especializações que o profissional pode estar se preparando para atuar com esse público e esse nicho específico. Essa é uma área nova, doutor. O coach é uma área nova, relativamente nova, porque nós lembramos que há alguns anos não se tinha, pelo menos a denominação, mas profissionais coach existem há muito tempo? Olha, é bem interessante sua colocação, porque
Na verdade, no Brasil, é relativamente novo ainda. Eu me deparo, Hamilton, ainda em situações que as pessoas me questionam qual é a minha profissão, e eu falo, eu sou coach, e as pessoas olham para mim com um olhar tipo, não entendi, né? O que você faz? Verdade. E aí eu começo brincando mesmo do inglês para o português, traduzindo, porque Sim. lá fora, nos países desenvolvidos, isso já é muito consagrado. Verdade. Todo grande empresário, toda celebridade, todo profissional de destaque tem um coach por trás cuidando dele. Aqui no Brasil está caminhando, as coisas estão evoluindo, e eu costumo dizer muito para facilitar, coach, de inglês para português, treinador. Então é um profissional habilitado, especializado para treinar você, para identificar os pontos em você que precisam ser melhorados para você se tornar o melhor que você quer no segmento que você deseja. Essas pessoas que estão chegando agora, montando a sua empresa, até de startups, você acha que é necessário que tenha um acompanhamento, um aconselhamento do profissional coach? Não tenho a menor sombra de dúvida. É muito comum, Hamilton, eu faço esse trabalho também, organizacional, eu tenho várias empresas que eu cuido, né? E eu pego empresas assim que estão nesse momento agora de crise, com queda de 20%, 30% no faturamento e desesperado. E a gente faz uma pequena avaliação e a gente nota claramente alguns pontos que eles no dia a dia já estavam cegos, pontos falhos, e a gente começa a fazer essas mudanças e a gente sai de um déficit de menos 30 de queda e aumenta para 60% de faturamento. Muito bom, hein? Agora nós vamos falar de coaching. Quais são as modalidades do coaching? O coaching ele é bastante amplo. Existe o coaching de emagrecimento, existe o coaching, como eu disse, financeiro, existe o coaching que cuida de atletas, existe o coaching que cuida de crianças, existe o coaching voltado para a herbiatria, adolescência, existe o coaching voltado para a parte geriátrica. Então ele é bem aberto. Dependendo daquilo que o profissional se identifica mais, ele se especializa para atender aquele público-alvo. E agora me diga, doutor, quais são os processos mais comuns, quais são os procedimentos, ou melhor dizendo, mais comuns nos processos de coaching? Normalmente os procedimentos mais comuns é a gente fazer um diagnóstico, identificar os motivos pelos quais está acontecendo aquela problemática. É muito comum, Hamilton, o cliente me procurar e ele falar alguma coisa, vou te dar um exemplo bem hipotético para o nosso telespectador entender. Olha, eu não dou certo no amor. Todos os homens que eu me relaciono, Dr. Paulo, são homens que me descartam, são homens que buscam apenas o sexo, não querem um companheirismo, um relacionamento sério, um casamento. O que eu tenho de errado? Eu sou bonita, eu sou uma profissional bem-sucedida e tal. E a gente vai fazer aí todo um processo com ferramentas que a gente utiliza, eu uso muito a metodologia de Harvard, e aí a gente percebe o quê? Que existe uma crença, Milton. O nosso cérebro ele tem um lado direito e esquerdo. O lado esquerdo é a razão e o lado direito é a emoção. Na emoção está o consciente e o subconsciente. E quem rege todas as decisões da nossa vida é a emoção. A gente pensa que é a razão, mas é a emoção. E aí essas crenças muitas vezes fortalecem e faz com que a pessoa siga determinados caminhos vitimizados. Então uma pessoa dessa, quando eu faço um diagnóstico, o que eu descubro? Claramente que ela cresceu numa família cuja mãe teve traumas emocionais amorosos e para proteger a filha, ela disse o tempo inteiro para a filha, filha, cuidado que homem não presta, cuidado que homem só quer sexo. E o lado emocional, o consciente, subconsciente, tudo gravou isso daí. Aí ele precisa validar isso. Então, se eu colocar 100 homens numa sala e colocar essa moça para escolher, se 99 forem caras que querem um casamento sério e um só quer sexo, ela vai se interessar por que só quer sexo. Interessante. Isso também, doutor, pode acontecer, por exemplo, no meio empresarial. Vamos supor que, tomando até o exemplo, o gancho da sua resposta, no meio empresarial, aquele empresário que já abriu empresa, fechou empresa, abriu outra, fechou, fala, poxa, eu não dou certo, será que eu não tenho tino para negócio? Isso acontece também? Muito, muito. Também quando a gente faz o diagnóstico desse perfil, você avaliar, e é muito comum vir no diagnóstico muito claro, frases do tipo assim, que o pai sempre falou, filho, estude para você ter um bom emprego. E o cérebro entende que um bom emprego é um teto, é ser empregado e ter um salário teto máximo, você não pode passar disso. Então o cérebro te limita, quando você quer ir para o empreendedorismo e ter uma cadeia de rede de alguma coisa, você não pode, porque o cérebro ele trabalha contra. Então eu tenho que quebrar essas crenças no processo de coaching,
reconstruir novas crenças através da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então a gente usa muito PNL no coaching, mostrando que você pode se libertar dessas crenças e voar e ser exatamente aquilo que você sonha para sua vida. E geralmente as pessoas não se dão conta disso, né? Não, 99% não tem consciência. Agora eu queria saber uma coisa, doutor. Você citou agora há pouco, no mundo do esporte, coach é o técnico. Perfeito. No ramo dos negócios, o conceito é o mesmo? Sim. E qual o compromisso, então, do coaching? Então, o compromisso do coaching é sempre despertar nas pessoas tudo que existe de melhor, identificar os pontos falhos e auxiliar essas pessoas a desenvolver esses pontos, se tornando alguém melhor e mais capacitado. É isso que o técnico faz dentro do atletismo. Ele vai identificar quem tem mais fôlego, ele vai pôr para fazer o lateral e correr. Aquele que tem mais habilidade ali no chute, de repente ele vai pôr como centroavante. Então ele tem que ter essa percepção aguçada de ver quais são os talentos natos em cada um e fazer eles desenvolverem ainda mais e identificar quais são os pontos falhos de melhoria e também ajudar no autodesenvolvimento desses pontos. Quer dizer que, por exemplo, não adianta nada a pessoa se esforçar numa academia, ser um bom atleta, se não tiver uma orientação para que ele saiba qual é a sua capacidade e qual é o seu limite também. Perfeito, você colocou muito bem, porque às vezes essa pessoa se dedica, mas pelo biotipo dela, pelo perfil dela, pela genética dela, seria interessante ela fazer de repente determinadas séries de exercícios contrários do que ela está fazendo. E aí na crença que ela acredita ou no conhecimento que ela tem, ela segue aquela linha. Quando ela tem um coach por trás, que tem conhecimento e entendimento da área, ele vai explicar os porquês e vai direcionar os exercícios e as séries adequadas. Tá certo. Doutor, nós vamos fazer um pequenino intervalo, a gente já volta já já. Câmara e Cidadania e 1 minuto só. Não tem nada igual isso aqui! Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Miage, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Câmara Cidadania. TV Câmara, canal 61.4, canal aberto em sinal digital, canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. E você já sabe, nós estamos também nas redes sociais. Procure o Facebook, o Twitter e também o YouTube, Câmara Rio Preto. Nós estamos conversando hoje no Câmara Cidadania com o doutor Paulo Lucas, ele que é especialista em coaching. Doutor, o coaching, ele ajuda em simulações de eventos futuros? Sim, sim, com certeza. É. A partir do momento que a gente tem pré-programado algum objetivo seu de vida, eu quero ser um franqueador de uma grande rede de lavanderia, né? Esse é o seu sonho, mas você não sabe como colocar em prática, a gente vai fazer todo nós vamos traçar todo um crescimento passo a passo para você realizar isso. E aquilo que você não tem ainda noção, muitas vezes, a gente vai pegando e te orientando, e se necessário, a gente acaba trazendo algum consultor de fora para ajudar em alguma coisa. É isso realmente que eu ia perguntar, porque às vezes as pessoas têm até a condição de montar alguma coisa, mas o que eu vou fazer? O coaching auxilia nisso? Com certeza, não só nisso, como também em identificar, por exemplo, as pessoas que estão aí prestes a prestar um vestibular, existem os testes vocacionais na psicologia e existem testes também na área de coaching para a gente ver que segmentos que você tem mais habilidades. Isso é muito bom saber. Doutor, o coaching profissional, ele precisa conhecer o negócio do cliente para aplicar o coaching? Não. Não. Em nada, porque o princípio é o mesmo. Tá. Se eu vou trabalhar com uma empresa
que é agrícola, e se eu vou trabalhar com uma empresa de moda, é uma empresa. E os processos, a gente trabalha muito nos processos que visam qualidade, desenvolvimento das pessoas. A gente fala muito assim, brilho nos olhos. O colaborador, ele tem que se sentir parte integrante da empresa e ele precisa trabalhar com amor. Somente assim a gente tem os resultados que a gente deseja e essa empresa cresce. Então a gente faz todo esse desenvolvimento por trás. Claro que nós vamos passar pelas áreas de financeira, ver a parte de marketing pessoal, a parte de layout, tudo e tal. Mas alguns momentos desses a gente traz profissionais específicos do marketing, tudo e tal. A gente é o mentor central que vai enxergando e a hora que chega numa coisa que a gente precisa de um aval de um profissional mais especialista, a gente traz aquilo. Então, eu identifico que você precisa mexer na sua fachada, porque isso está queimando o seu negócio. Aí eu não vou desenvolver sua fachada, eu não sou especialista nisso, mas eu vou te mostrar esse ponto e nós vamos trazer algum profissional para fazer isso para nós. Quer dizer que vocês ajudam também nessa parte. Total. Organizacional, se a pessoa quiser, por exemplo, não sabe como fazer, o coaching está lá realmente para orientar. Total. De repente você chega para mim e fala, Paulo, eu não sei por que a minha empresa chegou até aqui indo bem e agora não vai mais. O que eu tenho que fazer? O empresário dentro, ele pode ser o mais especialista no segmento, mas essa parte de administração de talentos, desenvolvimento humano, diagnóstico, tudo, é muito específico. Por mais conhecimento, habilidade, intelectualizado que o empresário seja, é algo que está acima das possibilidades dele. E o coaching, ele vai ajudar muito a mostrar tudo isso e juntos eles vão fazer tudo o que o empresário deseja. Mesmo porque a gente está num mundo de competição. Competição hoje fala mais alto. Então o empresário ele sempre tem que estar atento a tudo, ao mínimo perde. Exatamente. Né? E aos detalhes, né, Hamilton, que fazem as diferenças, são os detalhes. Agora, doutor, é o seguinte, nós estamos vivendo aí um momento difícil, social e político, uma crise econômica aí meio avançada. Como é que a gente pode planejar uma carreira numa época dessa, de crise? Como é que a gente pode fazer? Tá certo que procurando um profissional, mas a pessoa, às vezes, ela não quer investir, quer esperar. É verdadeiro que se diga que muita gente, às vezes, espera e não alcança. Então, a pessoa pode investir numa época de crise? Aliás, a sua pergunta é crucial para definir o desfecho. Falência ou crescimento? Crise, eu costumo dizer, é o momento de criar. Então, crise é o momento da troca da mão de dinheiro. Então, às vezes, o empresário que ele vinha faturando muito bem e num certo comodismo, na hora que a crise bate, ele vai ter que rebolar e criar novas estratégias para ele se manter no mercado. Porque se ele continuar exatamente igual, ele vai para a falência. Então, realmente é o momento de investimento, sim. E aí vai competir ao coach. A primeira coisa que ele vai identificar quando ele senta com o empresário, como que está o fluxo de caixa dele. Muito importante. E aí eu vou identificar todas as mudanças com o diagnóstico que a gente precisa fazer, que está sangrando a empresa dele, por isso que ela está indo à falência. E aí eu vou trabalhar em cima do fluxo de caixa. Vou te dar um exemplo. Eu preciso melhorar o folder dele, que está um pouco primitivo ou arcaico layout. Eu vou pegar um profissional de marketing bom para fazer, só que eu posso usar uma folha mais cara, com verniz ou sem verniz. Então, eu vou trabalhar de acordo com o que ele pode pagar, porque eu tenho outras estruturas que ele tem que investir. Então, a gente traça um limite de investimento para cada área para resolver os diagnósticos. Só para a gente colocar bem a área do coaching. Essa área não é só vista para aqueles profissionais em início de carreira. Eu acredito até que existam profissionais já renomados que numa determinada época de sua vida profissional vai precisar de um auxílio do coaching. Corretíssima a sua afirmação. É exatamente por isso. Nós atendemos esses dois públicos. Aquele que está um pouco perdido ou está querendo começar, está querendo se enxergar, e profissionais assim, que são os mestres no segmento que atuam, e eles também vêm até nós exatamente porque somos humanos. E no nosso próprio processo de sermos humanos, somos imperfeitos e temos muito a melhorar. E aí, esse profissional que já é gabaritado, titulado, pós-PhD, doutor, ele tem a humildade de entender que ele também tem algo a melhorar e ele procura um coach para poder fazer esse diagnóstico, identificar se ele está indo no caminho certo e quais os pontos que ele pode melhorar ainda mais. Isso é fantástico. Fantástico. Falando agora da parte pessoal,
Eu queria até saber, em nível de consultório, quem te procura mais, doutor? O adolescente, o jovem, as pessoas maduras? Olha, hoje a gente tem um pouco de tudo, mas o índice maior ainda são as pessoas adultas, e nós temos aí dentro desse nicho quais são as principais queixas: problemas de relacionamento, estresse absurdo. Hamilton, eu tenho ficado assustado com o nível de pessoas, empresários, pessoas assim que você faz um diagnóstico, ela tem uma vida, entre aspas, impecável, que todo mundo gostaria de ter. Então ela tem um faturamento muito bom, ela tem uma esposa fantástica, filhos, etc e tal, e ela surta, literalmente. Não é feliz. Chega no meu diagnóstico, chega comigo e eu faço o diagnóstico e eu vejo que ela que ela tem de tudo isso, ela está infeliz, está um pé para depressão, ou muitas vezes já está começando a ter lapsos de memória, esgotamento físico ou mental, e a saúde mental é o pilar de tudo. Eu costumo dizer que a pessoa mais importante da sua vida é você, e você tem que cuidar da sua saúde para você cuidar de todo o resto. Isso é muito importante. E essas pessoas que lhe procuram, doutor, com diversos tipos de problemas, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade conturbada, o estresse que o senhor citou, motivado às vezes pelo trânsito, pelo caos no trânsito, pelo dia a dia na empresa, às vezes com chefes que não entendem, aquela coisa toda. Isso pode contribuir para que a pessoa realmente chegue até o coaching e fale: eu não aguento mais. Perfeito. Outro dia eu estava parado na Avenida Alberto Andaló e o sinal fechou e eu percebi duas mulheres, uma na frente e uma de trás. A da frente freou, a de trás colidiu com o veículo dela. A de trás, que bateu na da frente, saiu do carro e agrediu a moça da frente. Porque ela estava tão estressada que ela entendeu que a culpada pelo acidente foi a da frente que freou. Então, olha o nível que as pessoas estão chegando hoje. Você colocou muito bem. É o estresse, é o trânsito, é a concorrência aí fora, a competição, os problemas familiares, a crise, as dificuldades internas. E a sociedade, ela exige muito da gente. Que a gente seja feliz, que a gente realmente seja modelo de destaque no segmento que a gente atua, no nosso casamento. Então, são muitas pressões. E nós, muitas vezes, não damos conta de tudo isso. É verdade. Doutor, falando de jovens, o mercado hoje está aí com jovens todos os anos recebendo seus diplomas e às vezes não tendo o mercado de trabalho certo. Há essa ingerência do coaching dentro da educação, do sistema educacional? Sim, o coaching ele é outro segmento específico que existe, é o coaching educacional. Existe aí todo um trabalho que deve ser feito em cima disso. É muito comum, às vezes, existir, como eu disse, essas crenças. Vamos pegar aí a área de enfermagem. Todo enfermeiro se forma e ele pensa em trabalhar num grande hospital. Vamos pegar na nossa cidade o hospital de base, que é referência, é o maior da cidade. Todos sonham em trabalhar lá e ser um enfermeiro assistencial do posto. Só que isso é uma crença que existe em cada um quando vai fazer a faculdade de enfermagem. Mas o enfermeiro pode ser um gerente, o enfermeiro pode ser um presidente da CCIH, ele pode ser uma série de coisas dentro da área da saúde. Entendi. E às vezes ele não tem esse conhecimento. Com o processo de coach, a gente vê essas habilidades e estimula ele a querer voar mais alto, atingindo salários mais consagrados e destaque na área dele, e não talvez uma área onde todos desejam atuar. Isso é muito importante o que o senhor falou, porque os estudantes, às vezes, por mais que tenham capacidade de assimilar o seu futuro, o que vai ser, mediante o que ele está estudando, mas não tem essa capacidade até de fazer essa inserção numa outra área de conhecimento dentro daquilo que ele... Não é verdade? Perfeito. E aí faz com que ele seja mais um. Mais um. E por isso, essa saturação de mercado e essa dificuldade das pessoas poderem se destacar e atingir o reconhecimento que elas tanto almejam. Esse é um dos pontos que o coach vai trabalhar. Nós vamos seguir caminhos que vão te levar ao destaque para você brilhar, e não o mesmo arroz e feijão de todo mundo. Quer dizer que se a pessoa tiver todo esse tipo de problemas que nós elencamos aqui, procure um profissional coach. Com certeza, e vai ter bastante auxílio e orientação para tomar os passos e as decisões. Lembrando, o coaching, ele não se apossa da vida de ninguém. O coach é um profissional que ele passa orientações baseado em toda uma metodologia, ferramentas e testes, mas as decisões são sempre tomadas pelo cliente. Por isso que alguns atingem resultados mais rápidos do que outros. Doutor, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença, obrigado pela sua participação
e pela sua valorosa explanação. Obrigado, eu que agradeço. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de seu interesse. TV Câmara, o canal do Legislativo.